Nosso bom Deus e Pai, nesta manhã te agradecemos pela tua presença maravilhosa neste lugar. Te agradecemos pelo teu Espírito que se move no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, pelo louvor que te é endereçado e pela adoração, porque só tu és digno da nossa adoração e do nosso louvor. Porque só tu és Deus e não há outro além de ti. Obrigado pela tua palavra e pelo privilégio que nós temos de nos debruçarmos sobre ela. Sabemos, ó Deus, que tu és o único que és capaz de falar conosco e aos nossos corações e mentes. E também desafiar a nossa vontade, o nosso querer a fazer a melhor escolha. E nesta manhã, uma vez mais, diante de ti, nós te rogamos que o teu Espírito, que é um Espírito sensível, que conhece a cada um de nós no mais profundo do nosso ser, ele possa ministrar segundo a necessidade de cada um. E que só tu sejas honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, no início não é uma tarefa fácil, porque depois das declarações do Rui Ribeiro, eu não sei como é que vão ficar com uma opinião a meu respeito, não é? Por outro lado, também não sou a pessoa com a maior capacidade de síntese. O nosso pastor é muito generoso. Mas eu vou procurar fazer o meu melhor. E nesta manhã nós vamos continuar com o tema que nos tem trazido e que nos tem acompanhado ao longo deste mês, que é a nossa história. E eu fui dirigido para esta manhã com algo que tem, de uma forma muito especial, tocado o meu coração e a minha mente. Talvez não seja muito consensual, talvez seja... Bom, é algo que tem mexido interiormente comigo, numa dimensão que eu ainda não me tinha apercebido dela totalmente. Gostaria de partilhar isso convosco e enquadrado dentro daquilo que é a nossa convicção, segundo aquilo que a palavra de Deus ela nos diz e ela nos fala. E eu espero que, da mesma forma como eu tenho sido, de alguma forma, abençoado e também desafiado, encorajado e estimulado, isso também possa acontecer convosco. Por isso eu escolhi, digamos que como tema da nossa abordagem, Pai, Filho e Espírito Santo e a nossa história. Ou seja, a nossa história numa dimensão ou numa relação com a triunidade divina, com a relação com um Deus no qual nós acreditamos que é um único Deus, mas um Deus que se manifesta em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu vou começar por um outro aspecto diferente, o aspecto de que, na realidade, todos nós somos diferentes. No fundo, todos somos iguais. Alguns daqueles rostos vocês não vão reconhecer, alguns que me conhecem mais particularmente, desde os meus calções, eventualmente são capazes de identificar. E tudo isso porquê? Porque cada um de nós tem a sua história. Todos nós temos uma história diferente. Todos nós temos raízes familiares diferentes. Todos nós temos um percurso diferente. Eu não acredito na evolução do macaco. Olhando ali para aquelas fotografias, às vezes sou obrigado a pensar que sim. Mas, de facto, e na realidade, cada um de nós tem marcas distintas. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Na realidade, todos temos experiências diferentes, todos nós passamos por momentos diferentes, nenhum de nós é efetivamente igual. Ou seja, todos nós temos as nossas influências, todos nós nascemos em contextos distintos,
Todos nós passamos por peripécias diferentes uns dos outros. Todos nós temos os nossos traumas. Todos nós tivemos as nossas experiências, que foram experiências umas mais marcantes no sentido que poderíamos considerar positivo, outras que não foram tão positivas assim. Olhando para trás, todos nós podemos identificar marcas, todos nós podemos identificar situações que nos deixaram impressões que efetivamente fazem parte do nosso percurso. E todos nós temos esse percurso diferente. Eu poderia falar acerca aqui durante algum tempo, mas não me vou esticar muito nessa situação, de falar das minhas próprias experiências pessoais, daquilo que é o meu percurso, daquilo que é a minha vida. Mas, na realidade, a minha vida ela é diferente em relação a muitas outras pessoas, ou em relação às outras pessoas que eu conheço. Mas, nesse percurso, eu encontro algumas situações que são muito marcantes, particularmente aquela que tem a ver com a minha família, com os meus pais, com as minhas irmãs, aquilo que tem a ver com o meu desenvolvimento, com os contactos, os relacionamentos. Para prestar adoração ao Teu nome. A nossa razão de estar aqui és Tu, Senhor. Estamos aqui primeiramente para Te adorar. Para declarar o Teu senhorio, para declarar a Tua majestade, a Tua glória sobre as nossas vidas. Depois estamos aqui, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra. E ainda estamos aqui, Senhor, para proclamar as boas novas da salvação àqueles que eventualmente não Te conheçam ainda, Senhor. Estamos aqui para realizar o Teu propósito, a Tua vontade em todas as dimensões. E nós oramos, Senhor, para que Tu nos visites, Senhor. É verdade que nós vimos para fazer o culto a Ti, mas ainda assim, Senhor, precisamos da Tua graça, da Tua unção sobre as nossas vidas, para que aquilo que sai dos nossos lábios, para que aquilo que se manifesta nas nossas atitudes, seja de facto agradável a Ti. E em tudo, Senhor, em tudo recebe a honra e a glória, porque só Tu és digno, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem tomar o vosso lugar. Aleluia, amém. Digno é o Senhor, amém. Grande é o nosso Deus. E por isso é que nós nos alegramos nele, amém. Nesta manhã nós vamos continuar a louvá-lo. Já falamos com ele aqui em comunidade. Espero que todos tenhamos falado com ele em casa, quando acordamos. Mas em comunidade, comunitariamente já falamos com ele. E nós vamos exaltá-lo todos juntos, amém. Aleluia. Vamos exaltá-lo porque nós acreditamos num Deus que torna o impossível possível. Amém? Para Deus não há impossíveis, não há limites. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele tem poder para fazer tudo. Aleluia. Amém. Vamos bater as nossas palmas, amém? A ver se acordamos. Vamos ficar em pé, aleluia. Em Ti tudo é possível, não há limite, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, agora vivo por fé, nada é impossível. Amém, Jesus. Tu és o Deus dos impossíveis. Aleluia. Irmão, proclame isto. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver
Aleluia. Exaltamos o teu nome. Ah, Jesus. Oh, santo és. Eu creio nele. Aleluia. Aleluia. Vamos proclamar que acreditamos nele. Creio sim, creio sim. Creio sim, creio sim em ti. Creio sim, aleluia. Creio sim, irmão, proclame isto. Eu creio, aleluia. Creio sim, em ti tudo é possível. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abram, muralhas caem, agora vivo por fé. Nada é impossível em ti creio sim, em ti. Creio sim, em ti, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. O irmão se crer, aplauda o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Aleluia. Às vezes eu questiono-me como é que nós, tendo este Deus forte e poderoso, como é que nós passamos às vezes por tantas tribulações, irmãos. Coisas que nos ferem, coisas que nos magoam, coisas que nos deitam abaixo. Mas o Senhor está connosco no meio dessas coisas. Ele nunca disse que nos iria privar de passar por essas situações, mas Ele disse que estaria connosco no meio delas, amém? Então não importa, irmão, se o irmão está ferido, se sente incapaz de lidar com a situação, o Senhor está consigo, aleluia. Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar, ir no mundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Aleluia, Senhor, não importa o que passou. O que passou ficou para trás. Já não há mais razão para esperar. Jesus te chama, a sua voz a chamar-te. Nova vida nele encontrarás. Gozo eterno Ele te dará. Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tu paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Oh irmão, cante connosco esta verdade, aleluia. Não importa como está, se ferido e quebrado, reconhece isso diante de Deus, aleluia. Te deixa incapaz, Jesus te chama, Ele está aqui. não tens mais forças, fortalece-te no Senhor. E no
ficou para trás. Aleluia. Já não há mais razão para esperar. Jesus te chama, eu quero fazer algo novo. Nova vida nele encontrarás. Gozo eterno ele te dará. Jesus te chama. Vem à sua presença. Perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue. Vem à sua presença. Vem à sua presença. Perdão no Pai encontrarás. Rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Oh, pensa na pessoa de Jesus. Aleluia. Oh, vamos dizer aquilo que Ele é por nós. Aleluia. Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia. Jesus vive, o Rei da graça, o Rei da graça, aquele que ressurgiu, canta aleluia. Jesus vive, o Salvador, Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia. Jesus vive. Oh, quem dê graças ao Senhor, oh, Rei da graça, aquele que ressurgiu, canta aleluia. Jesus vive, Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia. Jesus vive, o Rei da graça, o Rei da graça, aquele que ressurgiu, canta aleluia. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Oh Senhor, aleluia. Santo és tu, Senhor. Oh Jesus, aleluia. Digno és Jesus. Aleluia. Olhando em meu redor, vejo que nada mudou, mas sei que nunca falharás. Aleluia. Espero pelo teu mover, um milagre acontecer, pois sei que nunca falharás.
Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Aleluia. Não importa a circunstância, o Senhor não falhará. Aleluia. Oh Jesus, a noite passará, tua palavra se cumpre, Ele não mente, e de coração te louvará. Oh, tu és suficiente, Deus. A nossa origem é comum. Temos famílias diferentes. Temos, porventura, continentes e origens em termos culturais muito distintas uns dos outros. Mas a nossa origem é comum. Porque nós não existimos apenas porque os nossos pais, eles decidiram ou não, de uma forma planeada ou não, através de uma situação que aconteceu mais ou menos casualmente, mas eu quero dizer que nenhum nesta manhã, neste lugar, é filho do acaso. Todos nós somos resultado do propósito divino na sua determinação e no seu decreto. E se nós existimos, é porque Deus, Ele decidiu que nós viéssemos à existência. E nesse aspecto somos todos iguais, porque aqui não há diferença absolutamente nenhuma. Todos nós existimos porque Deus, Ele decidiu a nossa existência, além daqueles que foram os protagonistas que estiveram envolvidos nessa situação. E eu alegro-me nisso. Eu alegro-me nisso porque isso faz uma diferença tremenda. Nós somos diferentes todos, mas todos somos iguais, porque todos temos um mesmo Criador. Nós não somos criação de segunda ou de terceira ou de quarta categoria. Não, nós não somos refúgio. Nesta manhã eu quero dizer, não está aqui ninguém que seja refúgio. Não está aqui ninguém que seja o resultado de uma criação defeituosa. Não há aqui ninguém que seja resultado de uma criação de segunda classe, não. Todos nós que aqui estamos somos resultado de uma ação criadora, de um mesmo Criador, que a todos nós criou da mesma forma. Porque Deus, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E nele todos nós somos especiais. E tendo origem em Deus, o propósito de Deus é que nós vivamos nele e para Ele todos os dias da nossa vida. Como eu já referi nesta manhã, estas são as palavras de Deus logo no início, na abertura do livro de Gênesis. E ela não tem apenas a ver com Adão e Eva, mas tem a ver com todos os seus descendentes até aos nossos dias. Façamos o homem à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Esta é a nossa vocação, este é o nosso desígnio, este é o nosso propósito. Aquilo que nós trazemos estampado, pode ser que na nossa vida tudo isso esteja debaixo de todo um acúmulo de situações que de alguma forma escondem o traçado original. À semelhança de uma grande obra como a de Leonardo da Vinci, que por causa de inúmeras situações foi parar à lama, e toda aquela obra majestosa, ela ficou encrustada de substâncias menos próprias, impuras, e que encobriam a majestade, a glória, a beleza daquilo que ele havia pintado, aquilo que ele havia desenhado. Mas quando Deus atua na nossa vida, toda essa parte de barro, toda essa parte de sujidade que encobre a obra original, ela é retirada e nós somos colocados nós próprios diante da obra maravilhosa que nós somos, que é a obra de Deus.
Ainda algumas vezes isso acontece na nossa vida, somos conspurcados, passamos por circunstâncias e situações que projetam sobre a nossa vida, sobre o nosso percurso, tantas situações que de alguma forma distorcem a realidade daquilo que é a nossa natureza. Mas quando Deus opera, quando Deus realiza a sua obra de descontaminação, quando Deus Ele recupera, porque Ele é o soberano, o sublime, o majestoso homem, não apenas Deus Criador, não apenas aquele que criou, mas aquele que é capaz de recuperar a sua própria obra. E nesta manhã eu quero apenas dizer e salientar com a leitura depois de um texto bíblico, de que tu e eu, você foi formado para fazer parte da família de Deus. E o convite nesta manhã é para que você possa dizer, sim, eu quero fazer parte da sua família. E logo mais estaremos a convidar para que, se essa é a sua decisão, porque nós sabemos que esta é a decisão de Deus, e a decisão de Deus é irrevogável, e Deus nunca vai desistir. Deus vai levar o seu processo até às últimas circunstâncias, até ao momento limite que tem a ver com o nosso trajeto e o nosso percurso nesta terra. Porque o projeto de Deus, o propósito de Deus, nós fomos formados para fazermos parte da família de Deus. E eu gostaria apenas agora sim de partilhar convosco alguma coisa que tem mexido com a minha vida. Vamos ver como é que vocês reagem, se reagem como eu ou não. Mas eu já tinha uma vez, isto não é totalmente só fumo da minha chaminé, como se costuma dizer. Já uma vez eu tinha ouvido um toque nesta situação, mas só recentemente é que eu comecei a ser, de alguma forma, confrontado com isso. Na realidade, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E essa é uma declaração bíblica. O que é que significa, ou o que significa que fomos criados à imagem e à semelhança do Deus Trino? Ou seja, se fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós fomos criados à imagem e à semelhança de um Deus que é um Deus trino. Ou seja, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, um Deus que se relaciona. E um Deus que se relaciona em amor. É um Deus que é como uma família. É um Deus em que são 3 pessoas. E isso significa que quando nós fomos criados por Deus, nós fomos criados para refletir a natureza de Deus nesse relacionamento. Não apenas em relação a nós próprios. E a minha ideia sempre na minha relação com Deus e à imagem e à semelhança de Deus sempre foi muito individualista. Eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus porque eu tenho um espírito. Eu fui criado à imagem e à semelhança de Deus porque eu tenho pensamento. Eu fui criado à imagem de Deus porque eu tenho sensibilidade. Eu fui criado à imagem de Deus porque Ele me concedeu atributos que têm a ver com a sua natureza. Mas eu fui criado à semelhança de um Deus que é um Deus trino para viver em amor, não apenas comigo próprio e com aqueles que me envolvem, mas para viver em amor com um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E espantem-se que pela primeira vez na minha vida eu perguntei quantas pessoas passeavam no jardim quando Deus vinha visitá-los. A minha conta sempre foi 3. Mas não. No jardim, quando eles passeavam, eram 5. Deus estava em maioria. Mas era Adão mulher e Adão homem. E era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu acredito que uma das experiências mais extraordinárias de Adão homem e mulher era eles andarem com Deus e apreciarem o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deve ser a coisa mais magnífica e extraordinária, porque neste Deus que é Deus trino, nunca houve qualquer tipo de conflito, nunca houve qualquer tipo de desavença, nunca houve qualquer tipo de atrito. É sempre um Deus que em si se ama de uma forma profunda, e quando Ele nos criou para esse amor que Ele deseja que nós vivenciamos. Um amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um amor com aqueles que nos rodeiam. E por causa disso eu posso dizer, por isso Deus instituiu a família. E por isso Deus instituiu a igreja. Porque o propósito de Deus é que nós vivamos nessa dimensão de relacionamento.
Não podemos imaginar sequer uma discussão, conflito, competição, desavença, zanga, guerra, violência, mentira, desconfiança entre as pessoas da Trindade. E é isso que Deus Ele deseja que também acontecesse, e era aquilo que acontecia com Adão homem e Adão mulher, na presença de Deus no jardim do Éden, e foi aquilo que desapareceu quando efetivamente o homem, ele errou o plano e o propósito de Deus, porque este é o projeto de Deus. Talvez a primeira evidência esteja na declaração de Deus que não era bom que o homem vivesse sozinho, e no ato de ter criado a mulher de uma das suas costelas, tornando-se um para que se multiplicassem e enchessem a terra. A alteração radical, ela ocorreu quando a mulher e o homem trocaram o amor incondicional por um amor segundo condições, a ciência do bem e do mal. Aí surgiu passa-culpas e a harmonia foi corrompida. Mas Deus é um Deus que, sendo um Deus de harmonia entre si, é um Deus que vem para restaurar a harmonia. E o pecado no homem tem a ver com essa quebra dessa relação, de uma relação íntima, de uma relação de proximidade, de uma relação de amor, que Deus quer ver restaurado na nossa vida, de tal maneira que nós possamos viver a vida que Deus Ele planeou para cada um de nós, que é a vida que nós vimos refletido na pessoa, no Deus Trino, do qual a palavra de Deus ela nos dá revelação. Daí para a frente tem sido sempre a piorar. Caim matou Abel, um homem matou outro porque o pisaram, até ao dilúvio e depois à Torre de Babel, a Sodoma e Gomorra, ao Egito, ao período dos juízes, à Assíria, à Babilônia, à Pérsia, à Grécia, à Roma, ao homem e à mulher de hoje. O propósito de Deus que nós lemos na Sagrada Escritura é de restaurar, é de reconstituir, é de trazer-nos de volta àquilo que é mais maravilhoso e é mais sublime, que é aquilo que nós encontramos refletido na Trindade e aquilo que Deus deseja que exista entre nós, conosco, na família, na igreja, nos nossos relacionamentos uns com os outros, e é isso que acontecerá por toda a eternidade. E foi isso que Jesus ele veio demonstrar e demonstrou quando esteve conosco. Esta é a gênese do pecado original, a ruptura da essência divina no homem, uma essência de harmonia, paz, amor, verdade e unidade. E daí resultam todos os pecados. O projeto de Deus é recuperar, trazer de volta o homem à imagem e à semelhança do Deus Trino como parte da sua família. Talvez possamos dizer que para Deus é muito fácil viver em harmonia, porque todos os três são um só Deus. Mas Deus deu-nos a prova dessa realidade através de Jesus, que veio viver entre nós com toda a conflituosidade, ódio, desavença e com toda a situação de prepotência. E entre nós, Deus manifestou aquilo que de mais sublime existe, a sua relação com o Pai. E eu poderia aqui citar muitos textos bíblicos, mas um deles de Jesus que nos deixa profundamente tocados é quando ele olha, volta-se para o Pai e diz: eu sei, Pai, que tu sempre me ouves. A situação que nós encontramos em relação ao Pai, quando ele declara a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A realidade desta trindade de amor absoluto entre eles é manifesta entre nós. Mas não é manifesta entre nós para que nós apenas fiquemos deslumbrados com aquilo que existe entre eles, mas para que ela seja estendida até nós. Para que da mesma forma como o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo ama o Pai e o Filho, e o Pai e o Filho amam o Espírito Santo, nós os amemos também, e esse amor prevaleça em nós, de tal maneira que essa unidade ela seja visível, porque a nossa morada é única e exclusivamente uma, na casa do Pai. E eu gostaria de ler convosco, não vou ter muito tempo para desenvolver o texto, mas gostaria de ler convosco nesta manhã o texto que nós encontramos em Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 8, do versículo 11, e diz assim a palavra de Deus: e prosseguiu: um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me pertence.
E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houvesse muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou para aqui a morrer de fome. Vou, mas é ter com o meu pai e digo-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa, e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem sou digno de ser, já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham-lhe também um anel no dedo e sandálias aos pés. Tragam o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado disse-lhe: foi o teu irmão que voltou, e o teu pai matou o bezerro mais gordo por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e não queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu: sirvo-te há tantos anos, sem nunca ter desobedecido às tuas ordens, e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho que desperdiçou o seu dinheiro com o teu dinheiro, ou o meu dinheiro, com as prostitutas, e mataste logo o bezerro mais gordo. Meu filho respondeu-lhe: tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrar-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Talvez esta seja uma das parábolas, uma das histórias de Jesus mais conhecidas, mais marcantes, conhecida como a parábola do filho pródigo. Na realidade, todos nós somos iguais, apesar de todos nós somos diferentes. Porque na realidade todos nós abandonamos a casa do Pai de uma forma mais ou menos consciente. E quando estamos a falar da casa do Pai, não estamos a falar da casa das nossas famílias. Estamos a falar da casa da família do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da qual nós nos ausentamos para longe, muitas das vezes desbaratando tudo aquilo que Deus ele nos tinha concedido, e longe nós ficamos na pior das circunstâncias e das situações. Talvez alguns não tenham descido ao ponto em que aquele rapaz ele desceu de procurar trabalho e terem-lhe apenas dado a possibilidade de ele guardar porcos, que naquela altura era a profissão, era o encargo mais baixo, mais terrível, mais difícil que porventura poderia ser dado a alguém. E ainda naquela circunstância e na sua fome, ele desejava alimentar-se das próprias bolotas dos animais, as bolotas que os animais tinham para se alimentar, e nem isso lhe era permitido. Mas quando ele se encontrava naquela circunstância e naquela situação, ele lembrou-se da casa do Pai. Ele lembrou-se da casa do Pai. Nesta manhã o Espírito Santo ele nos encarrega de nos lembrarmos acerca da casa do Pai à qual nós pertencemos. A casa do Pai que nos criou. A casa do Pai que nos trouxe à existência. A casa do Pai que nos ama com um amor incondicional. A casa do Pai que nunca nos esqueceu. A casa do Pai que ainda tem os seus olhos colocados sobre as nossas vidas. E ele pensou: todos os serviçais, todos os servos na casa do meu Pai
eles têm abundância, eles têm abundância de comer, eles vivem em boas condições, eles vivem sendo bem tratados, e eu aqui passo uma situação tão difícil, tão complicada, não tenho sequer o suficiente para comer. E nessa circunstância e nessa situação ele tomou uma decisão. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus, pequei perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas toma-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados. Porque a tua casa é a minha casa. Porque este é o lugar a que eu pertenço. Porque é daqui que eu sou. Porque eu reconheço que tu és o meu pai. E custou muito à minha vida, mas eu aprendi que eu só vou encontrar verdadeira paz, tranquilidade e harmonia na tua casa. Recebe-me de volta. Recebe-me de volta. E ele pensou e ele fez. Levantou-se. Não tinha muitos haveres para carregar. E ele fez de volta um caminho longo. Mas quando ia chegar perto de casa, na curva do caminho, ele viu um vulto. E ele reconheceu aquele vulto. Era o vulto daquele que o havia pegado nos seus braços. Era o vulto daquele que tinha lágrimas nos seus olhos quando ele abandonou a casa. Era o vulto do seu pai. E quando ele viu de longe, ele correu. Com quantas forças ainda lhe restavam. E ele não viu do outro lado um pai gélido, frio, distante, altivo, dizendo: já não te conheço, já não és meu filho. Não. Do outro lado houve a mesma resposta. Aquele pai correu ao seu encontro e o abraçou. É quando ele pronunciou as palavras dizendo aquilo que ele já tinha pensado anteriormente: pai, pequei contra os céus e perante ti, mas aceita-me, ao menos como um dos teus empregados. Diz que o pai mandou vir vestes que tinham a ver com a família, o anel que pertencia à família, mandou buscar o animal mais gordo, mais bem nutrido do rebanho para fazerem uma festa, e ficou alegre porque o seu filho que estava perdido, ele tinha regressado. Diz a palavra de Deus que é assim também que acontece. Quando nós diante de Deus nos arrependemos e voltamos, fazemos vir a volta, damos uma volta inteira, porque percebemos de que nós não fomos criados para vivermos ao abandono, conosco próprios, às nossas próprias custas, mas o nosso endereço e o nosso remetente é um só: a casa do Pai. Uma casa que é para todos. Nesta manhã não importa por onde tu tens andado, não importa o que tu tens feito, não importa o que tens acontecido, não importa o que tem feito, não importa as tuas feridas, não importa as tuas dores, não importa aquilo que, as cicatrizes que tu tens dentro de ti. Importa que o Pai Celestial, o Criador, Ele está de braços abertos para te receber, para te abraçar, para te dar o bem-vindo à sua casa. E para que, como diz o salmista no Salmo 23, tu possas habitar na casa do Pai para todo o sempre. E o meu convite nesta manhã é que todos aqueles que desejam, nesta manhã, voltar à casa do Pai, venham aqui à frente. Aqueles a quem o Espírito de Deus tem tocado e diz: isto é para ti. Volta à casa do Pai. Nós convidamos para virem aqui à frente. Nós queremos orar por vós. E queremos
queremos nos alegrar convosco na vossa decisão. Todos aqueles, não importa quem, venham aqui à frente em nome de Jesus. Nós esperamos o tempo que for necessário. Nós sabemos que Deus está a falar com o teu coração. Há lugar para ti. O teu lugar é a casa do Pai. Vem aqui à frente em nome de Jesus. A tua decisão de deixares o teu lugar e vires, ela vai marcar a tua vida nesse passo, nessa decisão. Em nome de Jesus, vem. É Ele que te convida. O Pai está de braços abertos. Vem em nome de Jesus. Nós continuamos a esperar os irmãos que são conselheiros, que acompanham. Venham em nome de Jesus acompanhar. Eu sei que Deus falou. Eu sei que há aqui pessoas que têm saudades desta casa, da casa do Pai. Vem em nome de Jesus. Para de fugir. Para de ter os teus ouvidos fechados. Vem em nome de Jesus. Jesus está chamando por ti. E nós pedimos a mais irmãs que venham e fiquem aqui junto. Nós esperamos. Nós não queremos fazer isto nem por força, nem por violência. Nós não queremos fazer isto violentando ninguém. Mas nós sabemos que Deus falou, temos a certeza, há pessoas aqui que necessitam desse abraço do Pai. Precisam do abraço do Pai nas suas vidas agora mesmo. O abraço do Pai muda a vida. O abraço do Pai traz perdão, traz reconciliação. O abraço do Pai traz-nos aquele amor do qual nós carecemos, reconciliação na nossa vida. Vem em nome de Jesus, vem em nome de Jesus. Nós esperamos, nós sabemos que Deus está a falar, não resistas à voz do Espírito Santo. Ele está a falar contigo, Ele está a dizer, é para ti isto também. E aquilo que nós podemos dizer é que há lugar para ti na casa do Pai. O Pai espera por ti. O Pai está lá na curva do caminho, esperando por ti, para vir ao teu encontro, para te abraçar, para te dar o bem-vindo, para dizer-te, meu filho, tu és meu, esta é a tua casa. Nunca deixou de ser a tua casa, esta é a tua casa, este é o teu lugar, o meu nome é o teu nome, a minha herança é a tua herança. O que eu tenho é para ti. Tu és o meu filho, a minha filha querida. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Deus quer abraçar-te, Deus quer tocar a tua vida. Ele é o Senhor. Não somos nós que podemos fazer, nós apenas temos um dia recebido esse abraço. Nós também éramos pródigos, estávamos longe. Às vezes não tínhamos consciência disso, achávamos os maiores. Conseguimos fazer tudo por nós próprios. Estragámos tantas vezes a nossa vida e a de outros. Ferimos-nos a nós mesmos. Algumas vezes ferimos o coração do Pai, mas Ele nunca desiste. Fica ali à espera. Eu sei que há pessoas aqui nesta manhã que necessitam de uma forma tremenda. Deus está à tua espera. Deus está à tua espera. Ele quer tocar a tua vida. Ele quer tocar a tua vida. Ele quer restaurar. Nós
queremos fechar este tempo apenas prontos porque estamos a ser precipitados. Não, nós queremos dar tempo a Ti, dar-te tempo a Ti. Nós temos todo o tempo. O Espírito Santo, Ele está aqui. Não digas não a Ele. Ele é Deus paciente, Ele é Deus amoroso, Ele é Deus que cuida, Ele é Deus que ampara, é Deus que toca, é Deus que restaura, é Deus que nos ama. A casa do Pai é a nossa casa, um lugar para todos. Seu sangue comprou tua paz. Nós vamos orar agradecendo a Deus, embora eu tenha a certeza de que há aqui pessoas que estão numa luta interior. No fim, se ainda quiserem vir ter connosco, partilhar o vosso coração, manifestar a vossa decisão também, venham ter connosco. Teremos todo o gosto em falar convosco, orar com vocês, porque na realidade nós ansiamos como o Pai, mas o Pai muito mais, de vos receber sem qualquer acusação, mas receber-vos nesta casa maravilhosa para a qual nós fomos criados eternamente. Deus da glória, em nome de Jesus, te agradecemos por estas decisões, te agradecemos pelo Teu Espírito, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pelo amor do Pai, te agradecemos porque nele nós somos feitos filhos em Jesus Cristo. Te agradecemos porque a Tua casa é a nossa casa, porque Tu nos criaste para vivermos aí para todo o sempre. E não há forma melhor de nós vivermos aqui do que vivermos nessas moradas que são moradas eternas, na Tua presença, no Teu cuidado, no Teu amor, no Teu carinho. Deus da glória, eu coloco nas Tuas mãos aqueles que não vieram aqui à frente, mas no seu coração eles sabem, eles conhecem, o Teu Espírito lhes mostrou. Continua a falar com eles, a mostrar-lhes o Teu amor e a chamá-los, Senhor, oh Deus, pelo Teu Espírito, para eles estarem e viverem contigo para todo o sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.